Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT e 8.1, né? Quem está já na era digital. Nós temos o prazer de conversar agora com a juíza Maria Rosinete dos Reis Silva, autora desta obra aqui, ó, Audiência de Custódia. A doutora é paraense, de Santarém, está aqui no Acre há 9 anos. No mesmo período que está na magistratura. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bom. Inicialmente, doutora, o que levou a senhora a escrever esta obra? Essa obra, na verdade, ela também, eu digo também porque, na verdade, eu digo que a minha vida pregressa, né, me conduziu a escolher esse tema para apresentar na seleção do mestrado que foi ofertado pela UNB em convênio com o FAC em 2015. E na época da seleção, em fevereiro de 2015, tinha saído a resolução 213 do CNJ, que implantou a audiência de custódia no âmbito nacional, né? Foi uma determinação do CNJ para que todos os tribunais do país passassem a adotar a audiência de custódia. E como é um tema que trouxe muita polêmica, até hoje causa, né? Eu resolvi fazer essa abordagem considerando um período anterior à audiência de custódia e posterior à audiência, para saber exatamente quais teriam sido os impactos da audiência de custódia aqui no Tribunal de Justiça Fazer do um Acre. comparativo real, não é? Para sair do achismo, né, afastar algumas conclusões que se tem acerca da audiência de custódia. Tá, antes de fazermos outras perguntas, eu queria que a senhora até deixasse as pessoas que ainda não sabem a fundo a lei de custódia mais atualizada. Afinal de contas, qual o principal objetivo, qual o ganho que ela traz, as vantagens ou desvantagens, e aí? Certo. A audiência de custódia, ela é um direito subjetivo da pessoa presa, toda pessoa presa. E não é uma invenção do CNJ. Na verdade, o Poder Judiciário, por meio do CNJ, ele veio dar cumprimento a dois tratados internacionais que o Brasil firmou em 92, né? Que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos e o Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Esse é mais antigo, né? Os dois são de 92, né? Né? Que foram introduzidos mediante decreto também no Brasil. E por serem de direitos humanos, eles têm força obrigatória, supralegal, inclusive, né? Então, nós já estávamos atrasados há mais de 20 anos, essa é a verdade. É um direito de quê? Toda pessoa presa ser conduzida perante a autoridade judicial para essa audiência que será realizada com a presença do Ministério Público, do defensor público ou um advogado constituído, para fazer a análise da prisão, ouvindo a pessoa que foi presa, né, sabendo como é que ocorreu a prisão, para ao final deliberar se estão presentes os elementos para homologar essa prisão e também, se for o caso, se estão presentes os requisitos para converter a prisão em flagrante em preventivo. Mas, em outubro de 1941, portanto, bem antes, o Senado já havia aprovado um projeto de lei que no fundo, já previa audiência de custódia. Na verdade, em 24 horas, segundo a lei, o preso, o detento, teria que ser levado ao conhecimento do juiz. E mais, assim, como a gente consigna, mas na verdade não era de ser levado. A questão é que sempre, até agora, ainda está formalmente... Ou melhor, chegar... de comunicar. Comunicar ao juiz o auto documento, de prisão em flagrante, né? Era assim o procedimento antes da audiência de custódia. A autoridade policial efetuava a prisão, né? E nesse prazo de 24 horas ela tinha a obrigação de comunicar
à autoridade judiciária. Depois foi uma lei acrescentada, dizendo que também teria que comunicar ao defensor público, né, nesse mesmo prazo de 24 horas, para fins de assegurar ao máximo possível os direitos da pessoa presa. E normalmente quando a autoridade judicial recebe um documento referente à prisão de uma pessoa, a primeira coisa que o juiz analisa, eu acredito, é a legalidade do ato. Legalidade, claro. Mas depois a legalidade e legitimidade para fins de homologação. Porque a gente precisa deixar claro uma coisa. A autoridade judicial, juntamente com o Ministério Público e a defesa, elas têm a obrigação legal e constitucional de analisar as situações de flagrância para manter ou não uma pessoa presa. Né? É um dos direitos maiores que nós temos, é a liberdade. Então, é uma responsabilidade que nós temos e a fundamentação das nossas decisões judiciais é que dá a nossa legitimidade no exercício da magistratura, né? E todas as instituições também que são envolvidas. Então, nós precisamos fazer essa análise a mais detida possível para dar uma decisão mais condigna com aquilo que está sendo apresentado. Qual é a repercussão que está tendo já essa obra? Está sendo muito boa, né? Boa. Apesar de que o lançamento... Está correspondendo à sua expectativa? Está superando minhas expectativas. Está superando. A senhora ia falando do lançamento muito ainda. Feliz. Mas muitas pessoas já estão procurando, umas já compraram a obra e já confirmaram que estarão presentes. E por quê? Porque isso aqui é uma obra que eu direciono, a minha intenção é para todo cidadão. 165 páginas. É para todo cidadão. Porque traz um direito inerente à liberdade da pessoa. A pessoa que é presa, ela não deixa de ser nem pessoa, nem de ser cidadã. E para a qual também tem que ser assegurado os seus direitos. É claro e evidente, doutora, que a audiência de custódia é uma lei que ela divide opiniões. Divide, claro. Uns são contra, outros são a favor. Inclusive na própria magistratura. Sim, certo. A senhora pertence ao time que defende ou que acha que ela não é necessária? Eu não posso, como magistrada, ser contra a ampliação de direitos da pessoa. Aqui, a pessoa é um preso, mas, como eu falei, ela não deixa de ser pessoa. E se trata de ampliação de direito, que precisa ser respeitado. Né? Já é uma população que está numa condição de vulnerabilidade. E se eu disser para você que eu vou ser contra, é melhor que até eu abandone minha toga. Não, claro, né? Claro. Porque eu estaria desrespeitando o direito de uma pessoa, de um ser humano. Eu li parte da sua obra. Que bom, fico feliz. Eu acho que é um bom instrumento de discussão. Eu acho que a discussão é sempre boa. Sim. Amplia horizontes, né? Acho que nos leva a um ponto de convergência, onde os direitos coletivos acabam ganhando. Bom, mas eu vi também uma preocupação, não na sua obra, mas na lei em si, de combater ou prevenir atos como extorsões, torturas, prisões ilegais, maus tratos. Sim. E aí eu começo a perceber, a lei parece que está muito mais preocupada em punir os policiais, que são também agentes, né? Agentes públicos, é um agente da lei também, em primeiro momento, do que defender a sociedade dos bandidos. E aí? Você tocou num dos pontos mais cruciais que gera todo o debate acerca dessa medida constitucional da audiência de custódia. O Estado, ele chama para si o direito de punir. À medida que ele faz isso, ele tem que assegurar os direitos daquelas pessoas que está sob sua custódia.
a punição para essa pessoa que cometeu um crime, ela vai se dar dentro do devido processo legal, mediante uma apuração, primeiro de uma prisão em flagrante, do inquérito policial e depois o processo judicial, para, ao final, reconhecer a culpabilidade dela. Quando se diz que a audiência de custódia veio para dar proteção à pessoa presa, essa é também uma afirmação verdadeira. Eu não posso afastar essa afirmação porque é um direito subjetivo dessa pessoa. Mas não para condenar policiais antecipadamente. E eu conheço uma gama de excelentes profissionais, policiais, magistrados, defensores, promotores, advogados, que atuam no sistema de justiça formal. E até em respeito a essas pessoas que desempenham o seu papel muito bem e dentro daquilo que é legítimo, daquilo que é legal, é que eu não posso fechar os olhos para eventuais arbitrariedades que forem levantadas e que serão apuradas, porque ninguém condena o policial naquele momento em que o preso eventualmente narre alguma situação de maus-trato, algum tipo de desrespeito. Nem tampouco nós vamos dar 100% credibilidade na palavra daquela pessoa que está nos informando ali naquela situação. Mas nós temos a obrigação legal e constitucional, enquanto autoridades investidas pelo Estado, de, pelo menos, apurar se houve excesso. Eu não estou dizendo que ele vai ser condenado naquele momento. Ele vai ser apurado. A mesma coisa se o preso eventualmente é liberado por não estarem presentes os requisitos da sua prisão preventiva. Ele é liberado não significa que ele foi absolvido, que ele não vai ser responsabilizado. Entendi. Vai ter um processo que vai apurar aquela conduta dele para, ao final, reconhecer se ele deve ser condenado ou não. Agora, se a lei determina que a prisão seja a última ratio, a última medida a ser aplicada, eu não posso antecipar para aquele início quando ele tinha todos os elementos legais para responder ao processo em liberdade. Eu, por dever de ofício, eu leio muito o Código Penal, o Código Civil, a própria Constituição Federal. Eu vejo que o sistema judiciário do Brasil, ele é quase perfeito. Não é perfeito porque é perfeito só mesmo Deus. Mas ele, de tão democrático, ele acaba deixando brechas para que os verdadeiros bandidos acabem sendo premiados. Vou dar um exemplo aqui. Acho que a senhora não estava aqui, não, já tem 9 anos, a senhora já estava aqui, a senhora vai lembrar desse caso, de um presidiário que matou a mulher de um jornalista. Ele, pela legislação, pela lei de progressão, ele deveria ter sido posto em liberdade em fevereiro daquele ano. E ele só foi posto em liberdade no segundo semestre, devido a uma pressão do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A juíza não teve mais como segurar. E a própria juíza dizia, esse é um caso atípico, porque esse cara é frio, calculista, ele não vai se contentar, ele vai voltar para o crime. E, de fato, no primeiro final de semana que ele teve em liberdade, assaltou um comerciante na Baixada Sobral, e aí houve uma reação e ele invadiu o pronto-socorro, roubou a arma de um segurança para matar o comerciante. E aí a polícia o perseguiu, enfim, ele invadiu a casa de uma senhora e acabou matando. O CNJ foi o responsável pela soltura do rapaz, do bandido. A juíza não queria soltá-lo porque sabia da... Aí, em alguns casos, eu acho que o juiz precisa ter um pouquinho mais de autonomia para atuar em casos extremos. Não uma regra geral para todos, como quer o CNJ. Não, a nossa autonomia, ela encontra limite
na Constituição e na lei. Nós vivemos num Estado democrático de direito, no qual nós devemos observância às nossas leis. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu tenho todo um processo, eu sei que a pessoa, na minha íntima convicção, sei que a pessoa é traficante, mas eu não tenho elementos probatórios no processo que me autorize expedir um decreto condenatório. É a mesma situação. E o CNJ não nos obriga, porque, como eu lhe falei, o nosso limite está na lei e na Constituição. Então, se a colega soltou, concedeu o benefício, é porque esse benefício está previsto em lei e a gente não tem como se furtar à aplicação da lei e da Constituição. A gente imagina que vai acontecer, mas a gente, primeiro, futuro, ninguém tem domínio. E se essa pessoa vier a cometer outro crime, ela vai ser responsabilizada por essa sua nova conduta. Não significa que ela vai ser absolvida. Muito bem. Durante a elaboração do livro, o que mais lhe chamou a atenção durante o trabalho de pesquisa, de coleta de dados? Porque quis fazer um trabalho não somente com base na teoria, mas com dados empíricos, né? Justamente porque os dados, eles falam por si só. Claro. E muito que se fala a respeito da audiência de custódia é que ela veio para soltar presos. E não é. Não é bem assim. Não é bem assim? Não é não assim. É assim. Os dados que eu levantei, eu analisei um total de 1.905 processos, no período de junho de 2015 a junho de 2017. Já na plena... 6 meses antes e 6 meses após a audiência de custódia, que era justamente para me fazer o comparativo dos impactos que a audiência trouxe aqui no nosso tribunal e depois fazer um comparativo até mesmo com os outros dados nacionais. Desses foram 2.176 flagranteados. Desse total, quando não tinha audiência de custódia, que era a comunicação formal, de encaminhamento do auto de prisão em flagrante no prazo de 24 horas, dando ciência da prisão, tiveram desses flagrantes 39,33% das prisões foram convertidas em prisão preventiva, ou seja, prisão em flagrante, foi mantida a prisão, a pessoa foi recolhida. Com a audiência de custódia, esse percentual subiu pouquíssimo, 39,41%. Praticamente a mesma coisa. Aí você me pergunta, e o que mudou? O que mudou, e esse é um dado, assim, para mim, espetacular. E eu vou dar o dado preciso para mim não incorrer aqui em erro. Antes da prisão, antes da audiência de custódia, foram concedidas 33,83 liberdades provisórias com pagamento de fiança e 25,77% sem o pagamento de fiança. Com a audiência de custódia, que também tem por finalidade ouvir as condições socioeconômicas da pessoa presa, que é um fator que vai influenciar no tipo de medida a ser aplicada se não for a prisão. De 505 flagranteados que foram submetidos à audiência de custódia, 48,51% foram soltos sem o pagamento de fiança e 7,92% tiveram suas liberdades condicionadas ao pagamento de fiança. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque eu não posso tão somente mandar uma pessoa para a penitenciária por sua condição de miserabilidade. E o auto
de prisão em flagrante, que era feito anteriormente com a comunicação formal, não lhe dava dados suficientes para você analisar e decidir se você dispensava a fiança, né, embora a lei diga que é permitido fazer essa dispensa, e na dúvida, mantinha-se a pessoa presa com, por exemplo, o pagamento condicionado ao pagamento de um salário mínimo. Mas um salário mínimo, para quem não tem nada, o que acontece? A pessoa era recolhida e permanecia presa até a sua instrução. Aí, nesse caso, o fator econômico acabava prejudicando muita gente. A miserabilidade da pessoa é que a levava para a prisão. Se uma pessoa fosse pega por furto, tivesse condição de pagar a sua fiança, ela era liberada. Se não, e era mantida presa. Então, nesse caso, foi um benefício, um ganho. Esse é um dado aqui que você... E isso influencia, obviamente, na quantidade de prisões provisórias. Claro. Né? Doutora, nós vamos ter outras oportunidades para falarmos de forma mais aprofundada sobre a obra. Será repito, um prazer. Acho que ela veio em boa hora. Mas agora eu quero agradecê-la. Conversei aqui com a doutora Maria Rosinete dos Reis, autora do livro Audiência de Custódia. Foi um prazer, doutora. Muito obrigada. Sucesso e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Ok? Depois do intervalo, eu volto para conversar com o presidente da Federação Espírita, aqui no estado do Acre, o Paulo Afonso Carlos do Nascimento. Nós vamos falar sobre 2 eventos. A segunda edição do Seminário pela Vida e a 22ª edição do Seminário sobre Família, né? Aqui no nosso estado. Até já.